Olha para a esfinge, não para o rosto, para o corpo. Vê essas marcas na pedra, essas ranhuras verticais que descem pelo corpo como se alguém tivesse derramado água durante séculos. Essa erosão não foi feita por areia e vento. Se fosse areia e vento, as marcas seriam horizontais. Teriam um padrão de esfoliação, camadas removidas gradualmente pelo atrito. As marcas na esfinge são verticais, onduladas, profundas, características de um único agente: água. Muita água. Durante muito tempo. O problema é que o Egito não tem chuvas fortes há pelo menos 7.000 anos. Quando o Saara era verde, entre 10.000 e 5.000 a.C., havia precipitação suficiente para causar essa erosão. Depois o clima mudou, o deserto avançou, e chuvas fortes deixaram de existir na região. Se a erosão é de água, a esfinge foi esculpida quando o Egito ainda tinha chuvas fortes. Isso coloca a esfinge no mínimo em 5.000 a.C., provavelmente antes de 7.000 a.C., possivelmente antes de 10.000 a.C., 2.000, 3.000, 5.000 anos antes de Quefren, o faraó, ao qual a história oficial atribui a construção. Mas espera, tem mais. Olha agora para a cabeça. Ela é pequena demais para o corpo, completamente desproporcional. Essa desproporção não é erro artístico. Os egípcios não cometiam erros assim em monumentos dessa escala. A cabeça não é a original. Alguém reesculpiu a cabeça de um monumento muito mais antigo. Apagou o que estava lá. Pôs outra coisa. O que estava lá antes? Por que apagaram? E por que em 2024, com toda a tecnologia que temos, ainda não temos autorização para escavar sob as patas dianteiras da esfinge, onde em 1996 detectaram câmaras? Em 1990, um geólogo tomou uma decisão que mudaria o debate sobre o Egito Antigo. Robert Schoch, doutor em geologia pela Universidade de Yale, uma das mais respeitadas do mundo, decidiu examinar a esfinge não como arqueólogo, mas como geólogo. Não lhe interessava quem a construiu segundo os textos históricos. Interessava-lhe o que a rocha dizia, e a rocha não mente. Schoch passou semanas examinando metodicamente a erosão no corpo da esfinge e nas paredes do recinto escavado ao redor dela. O que ele observou era claro para qualquer geólogo treinado. A erosão no corpo da esfinge tem padrão hídrico causado por precipitação. As ranhuras verticais onduladas profundas, que descem pelo corpo como cortinas de pedra desgastada, são um padrão textbook de erosão por chuva intensa ao longo de um período prolongado. Compare isso com a erosão que você vê nas paredes laterais das pirâmides, que são aproximadamente da mesma época que a datação convencional da esfinge. Nas pirâmides, a erosão é horizontal, por esfoliação, pelo impacto de areia carregada pelo vento, completamente diferente. Dois monumentos na mesma região geográfica. Dois padrões de erosão completamente distintos. A diferença só tem uma explicação. A esfinge é muito mais antiga do que as pirâmides. Ela foi exposta a um clima que as pirâmides nunca conheceram. Schoch calculou quanto tempo seria necessário para produzir o nível de erosão que observou, usando dados climáticos históricos da região. A conclusão? A esfinge precisaria ter estado exposta a chuvas fortes por pelo menos 1.500 a 2.000 anos. E esse período de chuvas fortes terminou no Egito por volta de 5.000 a.C. ou mais provavelmente 7.000 a.C. Isso coloca a construção da esfinge entre 7.000 e 5.000 a.C., no mínimo. Possivelmente antes de 10.000 a.C., Schoch apresentou sua descoberta em 1991, na Conferência Anual da Geological Society of America, a principal sociedade de geólogos dos Estados Unidos. Os geólogos presentes examinaram a metodologia, examinaram os dados, e em sua maioria concordaram. O padrão de erosão era consistente com erosão hídrica. A análise era geologicamente sólida, mas os egiptólogos tiveram uma reação completamente diferente. O Dr. Zahi Hawass, que seria por décadas a figura mais poderosa da arqueologia egípcia, atacou publicamente a teoria
com uma linha de raciocínio que revela mais sobre o estado da arqueologia convencional do que sobre a teoria de Shor. Hawass disse essencialmente: a esfinge não pode ser mais antiga, porque não havia civilização avançada antes de 3100 a.C. Percebe o problema nesse argumento? Está dizendo: a evidência geológica está errada porque contradiz o que já acreditamos. Isso é o oposto do método científico. O método científico diz: se a evidência contradiz o que acreditamos, talvez o que acreditamos esteja errado. A rocha não leu os livros de arqueologia. Ela é o que é. Agora vamos falar sobre a cabeça, porque é onde a história fica ainda mais estranha. Qualquer pessoa que veja a esfinge em pessoa, ou até em fotografias com boa perspectiva, percebe imediatamente que algo está errado nas proporções. O corpo é enorme, robusto, poderoso. A cabeça é pequena demais, visivelmente menor do que deveria ser para o tamanho do corpo. Não é uma questão de gosto estético ou estilo artístico, é uma questão de proporção matemática. Os egípcios eram obsessivos com proporções. Tinham cânones artísticos rigorosos, que definiam exatamente como cada elemento do corpo humano ou animal deveria se relacionar com os outros. Esses cânones foram mantidos com extraordinária consistência por milênios. O Egito tem centenas de esfinges. Esfinges de granito, de calcário, de arenito, de todos os tamanhos. Esfinges do Antigo Império, do Médio Império, do Novo Reinado. Todas têm proporções corretas. A cabeça é adequada ao corpo em todas as outras esfinges, exceto na grande esfinge de Gizé. Porque essa de todas seria a única com desproporção tão marcante. A explicação mais coerente é também a mais perturbadora. A cabeça foi reesculpida. A esfinge original tinha uma cabeça maior, possivelmente uma cabeça de leão, animal compatível com o corpo felino do monumento. Em algum momento, um faraó decidiu usar a cabeça existente como material para esculpir seu próprio rosto ali. Mas ao reesculpir a cabeça original, que era provavelmente muito maior, o resultado inevitável foi uma cabeça menor. Você não pode adicionar pedra, só pode remover. Isso explica a desproporção. Também explica por que a cabeça está significativamente menos erodida que o corpo, porque é mais nova. Foi reesculpida muito depois de o corpo ser construído. Qual faraó fez isso? Há candidatos principais. Tutmés IV, que mandou escrever a estela do sonho entre as patas da esfinge, descrevendo como o monumento lhe apareceu em sonho e pediu para ser desenterrado. A história convenientemente transforma Tutmés em guardião da esfinge. O tipo de narrativa que um faraó que modificou o monumento criaria para legitimar sua conexão com ele. O rosto atualmente na esfinge não corresponde com precisão a nenhum faraó identificado. As reconstituições forenses feitas com os traços do rosto da esfinge mostram um rosto diferente das representações conhecidas de Khafre. Se Khafre construiu a esfinge, como a história oficial afirma, por que o rosto não é reconhecidamente o dele? Porque a cabeça não é de Khafre, é de outro faraó em outro período, que reesculpiu o rosto de um monumento muito mais antigo. A esfinge olha para o leste, para o ponto exato onde o sol nasce no equinócio. Isso não é acidente, é uma escolha deliberada e precisa. Mas a orientação tem uma camada mais profunda que raramente é explicada. Existe um fenômeno astronômico chamado precessão dos equinócios. Devido à inclinação e ao movimento lento do eixo da Terra, o ponto do horizonte onde o Sol nasce no equinócio muda lentamente ao longo de milênios. Esse ciclo completo leva aproximadamente 26 mil anos. E associado a esse movimento, muda também qual constelação aparece no horizonte leste no momento exato do nascer do Sol no equinócio, o que os astrônomos chamam de constelação ascendente ou signo da era. Hoje, a constelação que nasce no horizonte no equinócio da primavera é Peixes. Por isso vivemos na Era de Peixes. Há 2000 anos era Áries. Há 4500 anos, na época de Khafre, era Touro. A esfinge não é um touro. A esfinge é um leão. A Era de Leão, o período em que a constelação de Leão nascia no horizonte no equinócio da primavera,
foi entre aproximadamente 10.970 e 8.810 a.C. Se a esfinge foi construída para encarar sua própria constelação, nascendo no horizonte, foi construída na Era de Leão. Há mais de 10.000 anos, esse argumento foi desenvolvido independentemente pelos pesquisadores Robert Bauval e Graham Hancock, nos anos 1990. Bauval havia descoberto antes que as 3 pirâmides de Gizé replicam o padrão do cinturão de Órion, e calculou que o alinhamento corresponde à posição de Órion em 10.500 a.C., não à posição atual, a posição de 10.500 a.C., a esfinge olhando para Leão no equinócio. As pirâmides alinhadas com Órion de 10.500 a.C. Os construtores deixaram uma data codificada no próprio Planalto de Gizé. Uma data, uma mensagem. Isso foi construído aqui, nesse momento. Lembre-se, 10.500 a.C. É exatamente o período que coincide com o fim do evento do Younger Dryas, a catástrofe que destruiu a civilização anterior que exploramos na Semana das Civilizações Antigas. Como se os sobreviventes dessa catástrofe tivessem construído um monumento dizendo: nós existimos, sobrevivemos ao fim do mundo, e queremos que você saiba quando. Em 1991, Robert Schoch e o geofísico Thomas Dobek fizeram algo simples, mas revelador. Colocaram equipamentos sísmicos ao redor da esfinge e mediram como as ondas sonoras se propagavam pela rocha abaixo. Ondas sonoras se comportam de formas diferentes dependendo do que encontram. Atravessam rocha sólida de um jeito, atravessam cavidades vazias de outro. Essa diferença é detectável e mensurável. Os resultados foram claros. Abaixo das patas dianteiras da esfinge há uma cavidade com forma retangular definida. Aproximadamente 12 metros de comprimento por 9 metros de largura. Não é uma fissura natural na rocha. Fissuras naturais não têm forma retangular com bordas definidas. É uma câmara construída. Em 1996, pesquisadores da Universidade do Estado da Flórida repetiram o experimento com tecnologia diferente, georadar. Obtiveram resultados similares: câmaras, estruturas definidas abaixo da esfinge. 2 estudos independentes, metodologias diferentes. Mesma conclusão: existe algo construído abaixo da esfinge. O governo egípcio bloqueou qualquer investigação adicional. Zahi Hawass afirmou publicamente que não havia nada significativo, que as anomalias eram naturais. Mas observe o problema lógico nessa afirmação. Para saber que não há nada significativo em um lugar, você precisa ter investigado esse lugar. Precisa ter aberto, escavado, examinado. O governo egípcio não abriu, não escavou, não examinou. Apenas declarou que não havia nada e bloqueou qualquer tentativa de verificar. Em 2017, o projeto Scan Pyramids, usando muons, partículas subatômicas que penetram qualquer material e permitem fotografar o interior de estruturas maciças, encontrou um vazio enorme dentro da Grande Pirâmide. 30 metros de comprimento, completamente selado, nenhuma entrada conhecida. Em 2023, encontraram um corredor oculto logo atrás da entrada principal da pirâmide, também selado, também sem propósito óbvio, segundo a arqueologia convencional. Cada avanço tecnológico que conseguimos aplicar a Gizé revela algo novo escondido, e cada vez o acesso é limitado, controlado ou negado. Por quê? Essa é a pergunta mais honesta que posso fazer. Quero ser justo com a academia aqui. Ela não é composta de conspiradores maliciosos tentando esconder a verdade. A arqueologia convencional tem razões genuínas para resistir às conclusões que estamos discutindo. A primeira razão é epistemológica. A ciência funciona com base em evidências acumuladas e consenso. Mudar o consenso exige evidências extraordinárias. A esfinge é mais velha, é uma afirmação extraordinária e exige justamente evidências extraordinárias. A análise geológica de Schoch é boa, mas não é irrefutável.
Existem geólogos que argumentam que a erosão pode ter explicações alternativas: microclima local, sal, outros fatores. A segunda razão é institucional. Décadas de carreira foram construídas sobre a cronologia convencional do Egito. Admitir que ela está fundamentalmente errada é admitir que milhares de horas de estudo, dezenas de publicações e toda uma estrutura intelectual precisam ser revisitadas. Isso é humanamente difícil. Não é desonestidade. É psicologia humana normal. Mas, e este é o ponto crucial, essas razões explicam a resistência. Não a justificam. A ciência não deve resistir à investigação. Deve promovê-la. Se há câmaras detectadas abaixo da esfinge, a resposta científica correta é: vamos abrir e ver o que há. Não. Declaramos que não há nada e bloqueamos qualquer tentativa de verificar. A primeira resposta é ciência. A segunda é outra coisa. Schoch continua sua pesquisa até hoje. Publicou novos estudos, coletou mais dados. Sua posição não mudou e as evidências que ele apresenta continuam sem refutação geológica satisfatória. A erosão da esfinge é real. Qualquer pessoa pode ver com os próprios olhos. E o que ela diz é simples. Esse monumento é mais velho do que a história oficial admite. Se a esfinge tem mais de 10 mil anos, quem a construiu? Não foram os egípcios dinásticos. Eles mal existiam. Nos episódios 1 e 2, falamos dos Shem-Suhor, os governantes pré-dinásticos que o Papiro de Turim registra como tendo reinado por 13.420 anos antes dos faraós. Se eles existiram, e os textos egípcios dizem que sim, a esfinge se encaixa perfeitamente no tempo em que teriam existido. Eles teriam sido capazes de um monumento dessa escala? Göbekli Tepe, na Turquia, nos mostra que sim. Com 12 mil anos de idade, esse complexo monumental foi construído em uma época que a arqueologia convencional dizia que era impossível. E, no entanto, está lá. Quem quer que tenha construído Göbekli Tepe tinha organização social, conhecimento técnico e capacidade de execução que contradiz o modelo de caçadores-coletores primitivos. Os mesmos construtores, ou construtores do mesmo nível de desenvolvimento, podem ter construído a esfinge no mesmo período. E a esfinge importa por uma razão que vai além da arqueologia. Se ela é mais antiga, toda a cronologia do Egito precisa ser revisada. Se toda a cronologia do Egito precisa ser revisada, o que mais está errado? A esfinge é o pino que, se removido, pode reorganizar todo o quebra-cabeça. É por isso que é tão protegida, tão controlada, tão cercada de silêncio. Não porque há uma conspiração para esconder a verdade, mas porque a verdade que ela carrega é grande demais para ser processada facilmente. A esfinge olha para o horizonte. Para onde Leão nascia, há mais de 10 mil anos, construída por mãos que a história oficial não reconhece, com uma cabeça que não é a original, reesculpida por um faraó que queria reivindicar o que não construiu, com câmaras por baixo que detectamos e nunca abrimos, com erosão na pedra que conta uma história diferente da oficial. Nesta semana, exploramos o Egito que nos esconderam. No episódio 1, os Shem-Suhor e as caixas impossíveis do Serapeum. No episódio 2, as pirâmides que a ciência confirmou concentrar energia e o manual que pode estar enterrado. E hoje, a esfinge que a geologia prova ser mais antiga do que dizem. 3 episódios, 3 evidências separadas, apontando para a mesma conclusão. O Egito que conhecemos é a superfície. Por baixo existe outro Egito, mais antigo, mais complexo, com uma história que mudaria tudo se fosse admitida. No domingo, vou reunir tudo. Um documentário completo de mais de 1 hora que conecta cada ponto que exploramos essa semana, com conteúdo novo que não apareceu nos episódios, com a síntese final de tudo que sabemos, tudo que suspeitamos e tudo que ainda está por descobrir. O Egito Proibido, o documentário. Se inscreva, ativa o sininho e compartilha com alguém que ainda acha que o Egito é só pirâmides e faraós, porque depois do domingo, essa pessoa não vai achar mais isso. Nos vemos lá.